leitor! Conforme eu havia dito na resenha literária da semana passada sobre o livro Morro dos Ventos Uivantes, a próxima leitura seria do livro Horror e Realidade, do escritor brasileiro Klaus Henrique Santos. Uma leitura que me deixou um pouco empolgada, até porque eu conheço o escritor e foi ele que me deu esse livro aqui de presente. Hoje ele é membro acadêmico da Academia Sinopense de Ciências e Letras. E agora, gente, eu vou fazer essa resenha para vocês desse livro que eu achei super interessante. Conforme a capa dele mesmo diz, e ele disse no dia que ele me entregou esse livro aqui, que ele é apaixonado pela cerveja. Olha só a capa aqui para vocês verem. Tem a capa aqui com 2 garrafas de cerveja e aqui está a cerveja geladinha também. Inclusive, nesse livro aqui vocês vão ver uma poesia dele que ele fala sobre a cerveja. Inclusive, acho que muita coisa nesse livro aqui foi escrita enquanto ele estava sob o efeito do álcool. Esse livro, ele é um livro de contos que foi dividido em 2 partes. O livro 1 e o livro 2. Tem até aqui que eu achei bem bacana essa separação que ele fez, do livro 1 e do livro 2. O livro 1 é o horror. Achei bastante interessante, porque as 2 páginas que vão separar o restante do material são em preto. E achei que isso deu um bom destaque para o livro e passou essa ideia que ele gosta, até porque ele lê muito o Stephen King, que é um escritor renomado, consagrado, e tem como base aí as suas escrituras na parte aí do terror e também do suspense. Mas mais o terror, né? Porque a diferença entre terror e suspense é justamente essa questão do sobrenatural que vai diferenciar uma coisa da outra. E essa é a primeira parte do livro. O horror vai trazer essa coisa mais sobrenatural. No horror são 3 contos. O primeiro conto é O Passageiro do Inferno. Vou falar bem resumidamente sobre esses 3 contos para vocês. O Passageiro do Inferno conta a história de um homem que é o dono de uma funerária e acaba também sendo funcionário dela. Ele fica encarregado, já que essa funerária é pequena, tem poucos funcionários, ele fica encarregado de levar o corpo de um homem que faleceu há cerca de 2 semanas. Esse homem, ele morreu depois de um acidente, quando ele estava passando com a família dele, a mulher e mais uma criança, um filho, eles estavam passando por uma ponte e perderam o controle da direção e a caminhonete veio a cair no rio, sendo encontrada mais tarde submersa na água após 2 semanas por pessoas que foram nadar na região. E ele vai levar o corpo desse homem, não explica para onde que ele vai levar, mas vai levar para algum lugar. E aí ele começa a ter algumas, digamos assim, algumas alucinações. Vem a parte aí do terror, em que ele começa a escutar barulho do caixão, ele vai parando o carro na estrada, e vai tendo todas essas situações que remete um pouco ao terror. Eu não fiquei assustada, mas eu fiquei bem curiosa para saber o que seria aquilo que estaria acontecendo. Já que o protagonista dessa história, ele tem várias alucinações, e eu fiquei me perguntando, acho que essa foi realmente a intenção do leitor, trazer essa parte do terror, o que está sendo, o que está acontecendo de fato, e o que passa de uma imaginação do protagonista, porque em vários momentos ele traz a gente para uma questão dessa coisa da realidade. Parece até que realmente está acontecendo aquilo. Ele vai contando a história, isso e aquilo, enquanto pensa que não, que você acha que vai, que chega naquele clima, que vai acontecer algo mais interessante, então o personagem ele acaba acordando, estava dormindo e não tendo aquilo de fato, essas coisas que estavam acontecendo, como o caixão, alguém batendo dentro do caixão, não estava acontecendo. E aí ele continua a história, vai contando, e daqui a pouco ele começa a ouvir algumas vozes e assim vai indo. Eu não vou contar o final do conto para vocês, mas em vários momentos eu me vi confusa, achando que estava realmente acontecendo aquilo e ele estava sonhando. E depois, no final de tudo, não vou contar o desfecho não, mas eu fiquei um pouco confusa com esse conto aqui. O segundo conto, Reunião de Escritores, ele já traz como personagens fantasiados aqui os acadêmicos da Academia Sinopense de Ciências e Letras, que realizam as suas reuniões uma vez por mês, se não me engano, numa noite de sexta-feira, no sábado, mas é na sexta ou no sábado à noite em um hospital que está abandonado há cerca de 10 anos. E lá dentro desse hospital eles começam a expor os trabalhos, o que eles estão produzindo, quais são, geralmente, a maioria deles produzem poesias e alguns contos, e o personagem dessa história ele produz contos de terror. Eu acho
personagem aqui, na verdade, pode ser o Klaus, né? Acredito que ele tenha retratado um pouquinho aqui da realidade dele. Não que ele seja o personagem ou que ele pense em matar as pessoas como o personagem faz, mas acho que o Klaus, ele colocou um pouquinho dele nesse personagem aqui, já que o Klaus, ele gosta de escrever essas coisas mais terroríficas, mais sobre o sobrenatural, e aí ele vem trazendo até um massacre que vai acontecer nessa reunião aqui. Não vou contar também, fica para vocês verem. E por último, na parte 1 do livro, no primeiro livro, vem o conto A Carona. Nesse conto A Carona, novamente, eu acho que trouxe um pouquinho dele, vem essa paixão da bebida, em que um jovem larga o emprego e decide viver a vida de aventura. Vai pegar a estrada sem destino certo e vai viajar, vai pegar uma carona. E ele está, se não me engano, em um posto de combustível, inclusive, né, até vou falar aqui que eu acho que o Klaus devia cobrar pelo merchan aqui da Texaco nesse livro aqui. Porque tem muito, em todos os contos, e sempre ele trata Texaco, Texaco, Texaco. Então dá para fazer um merchandising aqui com essas inserções no livro dele. E aí esse rapaz, esse jovem, ele pede carona a um estranho. Aí vem acontecendo outras situações sobrenaturais e é um pouquinho estranho. Realmente vem aqui do teor para fechar aqui com chave de ouro essa primeira parte do livro. Vai ficar para vocês verem também. Ah, tem uma história aqui, uma coisa aqui que eu achei um pouquinho nojenta nesse ponto, mas ele traz essa questão dos corpos cheios de larvas nos outros contos, e nesse aqui ele traz uma outra coisa que parece um pouco mais real. Que até ele colocou aqui, ó, na contracapa, uma mosca estava boiando no copo. Uma mosca estava boiando no copo, e essa história aqui começa com isso. O personagem vai estar no local, está bebendo cerveja, mais uma vez ele vem trazendo pela cerveja dele, e ele vem, está tomando cerveja, uma mosca cai no copo dele, e ele continua bebendo, tentando não beber aquela, não engolir a mosca. Mas aí quando ele recebe a carona, o cara oferece carona para ele, ele aceita, ele toma de um gole só, engole com mosca e tudo. Um pouco nojento, mas enfim, acho que essa apitada do escritor para apimentar um pouco o livro dele. E agora a gente vai para a segunda parte do livro, que é a realidade. Já não tem mais essa questão do terror, do horror, do sobrenatural, e vai voltar mais um pouquinho para essa realidade. Ele fala muito sobre questões existenciais e critica o capitalismo, já que, para ele, ele não gostaria de viver nesse mundo, ele acha muito dura a realidade, e por isso ele acaba bebendo um pouco pela paixão, pelo amor, pela cerveja, a bebida de uma forma geral, quando ele conheceu os burritos, e só que a paixão dele, o grande amor mesmo, é pela cerveja. Ele vai bebendo todos os dias, e aí ele se vê obrigado a trabalhar, mesmo que em empregos temporários, que ele diz que não aguenta ficar no mesmo emprego, porque ele não gosta de trabalhar, ele critica, ele fala, por que eu tenho que trabalhar para poder sobreviver? Por que eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro, para manter o meu estilo de vida, esse vício que ele tem na bebida? E aí ele critica esse capitalismo, a forma de vida das pessoas que muitas vezes passam suas vidas trancadas em escritórios e esquecem-se de viver a vida. E o que ele quer é viver a vida de forma mais tranquila e sem precisar trabalhar. Ele só volta a trabalhar mesmo quando ele realmente vê que o dinheiro está acabando, e o dinheiro mesmo não é nem, ele não pensa nem em comida mesmo. O que ele pensa é na bebida. É basicamente isso o que ele quer. E aí, nesse livro 2 da realidade, ele vem trazendo aqui, até ele mesmo fala que nesse livro dele, Horror e Realidade, é uma forma de homenagem a um escritor que ele admira muito, um de seus autores favoritos, que é o Charles Bukowski, um que eu já tinha ouvido falar, acho que numa coletânea de livros, era um concurso cultural literário, e que era em homenagem ao Charles Bukowski, que os escritores deveriam escrever baseado, inspirados no Charles Bukowski. Acho que isso aqui até fez com que eu aumentasse, vai até me influenciar para ler um pouco sobre Charles Bukowski, eu vou acabar lendo ele, até porque olha aqui esse trecho que fala, que foi retirada de uma obra intitulada Misto Quente. Eu não sei se é uma obra, se é um conto, se é um capítulo do livro, mas enfim. O Klaus, ele é formado em comunicação social, jornalista.
E aqui ele vem trazendo um pouco dessa realidade da profissão também. Tem um diálogo aqui desse trecho do escrito de Charles Bukowski que ele fala assim: qual desses cursos fudidos é o mais fácil de se fazer? Perguntei-lhe. Jornalismo. Esses sujeitos especializados em jornalismo não fazem nada. Beleza, serei jornalista. Então, isso aqui vem trazendo, acho que uma pequena introdução que você vai encontrar pela frente nessa segunda parte do livro, da parte do livro Realidade. E aqui ele vem trazendo nessa questão, eu acho que aqui também dá para explicar um pouquinho do título do livro, né? O horror, ele vê essa vida como se fosse mesmo um horror viver tudo isso, né? Na realidade. E aí ele bebe, esquece os problemas e precisa da bebida para escrever, para se inspirar. E assim ele vai levando a vida, uma vida desregrada, uma vida de liberdade, uma vida que acho que a maioria das pessoas gostariam de ter, não de não trabalhar, mas acho que de ter um pouco mais de liberdade, de viver a vida mais tranquilamente, não tão seriamente. No mais, gente, eu indico essa leitura, só eu achei uma coisa que eu achei um pouquinho ruim desse livro, a minha crítica para esse livro aqui, é que houveram alguns momentos, principalmente nos primeiros contos do trecho do livro Horror, do primeiro livro, quando ele começava a contar a história, eu ia me envolvendo naquela história, ia esperando mais, ia lendo, ter uma escrita fácil, simples, bem interessante, é gostosa de ser lida. E você vai imaginando toda a situação. Só que acho que faltaram alguns detalhes. Acho que ele poderia ter se aprofundado um pouco mais nos contos, porque os contos eles têm realmente potencial para ter uma história um pouco maior, mais elaborada. Não que esteja mal escrito, não é mal escrito, ele está bem escrito, mas eu senti falta disso. Acho que pode ser considerado até um ponto positivo, já que isso me deu mais vontade de ler o livro, de ler mais sobre essa história. Eu queria ler mais esses contos. E algumas partes, a outra crítica é que algumas partes do livro ficaram um pouquinho confusas, porque às vezes começava um personagem a falar e eu não sabia se já tinha mudado de história, em que parte ficava, qual era o personagem que estava falando ali no início da narrativa, do diálogo, mas mais foi isso. E também o último, né, quando ele começou, o personagem começou a conversar com o dono do bar, que ele sempre frequentava, estava muito interessante, estava gostoso ler aquilo, mas de repente acabou e foi para uma outra coisa totalmente diferente, embora tratando da mesma parte do livro 2, Realidade. Indico a leitura para vocês, aqui, Horror e Realidade, de Klaus Henrique, tá aí para vocês. E já vou aproveitar e anunciar a próxima leitura para você também. Olha aqui, eu vou ler esse, é o meu primeiro calhamaço do ano, As Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis. O livro tem aí quase 800 páginas. Esse aqui é o volume único, que reúne todos os livros, já que ele foi publicado, se não me engano, foram 5 ou foram 7 livros no total. E aqui eles estão todos reunidos. Eu li esse livro, comecei no ano passado, eu li umas 70 páginas, então eu parei. Mas agora eu vou retomar a leitura, porque eu acho que é um livro que vale a pena de ser lido. Afinal de contas, já tem décadas que ele foi publicado e hoje ainda é sucesso de público, já virou filme, e enfim, tá aí. Próxima semana pode aguardar As Crônicas de Nárnia. E vale lembrar que eu já te peço aí para você, obrigada por você ter acompanhado esse vídeo até agora, mas aproveita aí, curte e compartilha que é para eu continuar fazendo esses vídeos também. Até a próxima!